Bem-vindos ao BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Se a Bíblia é o nosso alimento, uma excelente teologia acompanhada de uma maravilhosa literatura, é claro que isso torna a nossa vida devocional ainda mais prazerosa. Vamos falar do ser de Deus. É verdade que eu gosto de falar do ser de Deus, em primeiro lugar, porque, claro, nós amamos o Senhor, e na medida em que mais conhecemos a Deus, mais o amamos, mais podemos nos aproximar dele com confiança, com alegria, sabendo que ele lhe agrada, nós temos mais ousadia na hora de orar, nós temos mais segurança na hora de compartilhar do seu amor, da sua graça para as pessoas. E eu quero justamente falar um pouco sobre o amor de Deus. Eu vou ser bem breve, na verdade o amor de Deus é um tema muito extenso. Na teologia, o amor de Deus faz parte dos atributos de bondade. Aí nós falamos da bondade de Deus, do amor de Deus, nós falamos também da graça, da misericórdia e da longanimidade, que é sua grande paciência para com todos. Mas quando pensamos no amor de Deus, nós temos que pensar, em primeiro lugar, sobre o amor que Deus tem pelas suas criaturas, e é possivelmente a questão mais interessante para falar deste assunto hoje, porque eu quero falar sobre se o amor de Deus é incondicional ou não. Mas antes de seguir no assunto, você já se inscreveu no nosso canal, tanto aqui no YouTube como nas plataformas de podcast Spotify, Deezer e iBook. Se não fez ainda, pode se inscrever, nos ajuda na divulgação também do BLT e também dos outros conteúdos dentro das nossas plataformas. Mas, voltando ao assunto, se nós pensamos que o amor de Deus é incondicional, nós temos que fazer umas boas ressalvas a respeito disso. Por quê? Porque quando nós pensamos no amor de Deus, nós temos que pensar, em primeiro lugar, o amor que Deus tem pelas suas criaturas, o amor de Deus como Criador. O amor de Deus como Criador se manifesta no que na teologia é chamada de graça comum, que é a manifestação da bondade de Deus a todas as criaturas, independente se elas são boas, se são más, se cumprem a lei ou não, se o conhecem ou não, se o louvam. Não tem nada a ver. A graça comum é a manifestação da sua bondade, porque ele quer se tornar conhecido a todos os homens. Ele deseja ser conhecido, ser temido, ser louvado. E a graça comum fornece ao homem as condições de sustento e vida. Deus sustenta todas as coisas, cria todas as coisas. É verdade que nós vemos muita injustiça, nós vemos muita má distribuição da renda, nós temos problemas de fome no mundo, mas não é por causa do sustento de Deus na criação. Na verdade, o mundo hoje consegue sustentar muito mais do que nós temos hoje de população da Terra. Então, o problema não é Deus fornecendo os meios de sustento. O problema está no pecado, no ser humano, que cria toda a maldade e desigualdade neste mundo. Então, quando nós pensamos nisso, Deus ama suas criaturas de uma maneira incondicional? Sim, com toda certeza. Deus ama todas as suas criaturas de uma maneira incondicional. Deus não tem preferências nesse sentido. Na verdade, Deus fornece para que todos possam ter os meios de subsistência. Agora, quando nós vamos, então, mais especificamente em Deus como Pai, Deus como aquele que tem um povo escolhido para si, aí sim nós temos que pensar que o amor de Deus, Deus como Pai, esse amor é condicional no seu primeiro estágio. Jesus falou que a porta é estreita e o caminho é estreito também para a salvação, mostrando que há um funil para nos tornarmos filhos de Deus. E o funil, na verdade, é o próprio Jesus. Jesus, ele é a porta estreita, e o caminho do evangelho é um caminho estreito. São poucos os que entram, são poucos os que andam. Quando nós pensamos dessa forma, e nós pensamos também no sacrifício de Jesus na cruz, é claro que alguém vai falar de João 3,16, mas João 3,16 vai mostrar que o amor de Deus é condicional. O amor de Deus como Pai. Por quê? Porque ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Há um condicional. Para ter a vida eterna, a pessoa tem que crer no Filho de Deus. E aí nós vamos para João 3,3. No começo da conversa, Jesus falou que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então, há condições para entrar no reino de Deus. A condição é Cristo. O seu sacrifício na cruz, a sua obra preciosa que ele já fez por nós. O caminho está pronto, a porta está aberta.
A questão é, poucos são os que andam, poucos são os que entram. Porque o próprio capítulo 3 de João vai mostrar que as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. E por isso não querem que a luz revele a sua condição de pecado. E quando nós fazemos essa análise de João capítulo 3 e vemos então que a tendência humana é não aceitar o perdão de Deus, não aceitar a vida de Deus, porque não querem que suas obras más apareçam, porque não querem ser confrontados no seu pecado, porque não querem abandonar a vida de pecado. Então, sim, para receber o amor de Deus como Pai, há uma condição, a condição de crer. Nós temos que crer. Crer na maneira que Jesus falou é arrependei-vos e crede no Evangelho. E Jesus depois acrescenta em Mateus 28 e Marcos 16 que nós não somente crer e se arrepender, e também batizar e ser parte de uma igreja local e viver a comunhão dos santos. E quando nós pensamos nisso, nós vemos que entrar no reino de Deus é a vida, é a entrega da vida. Para receber o amor de Deus como Pai, nós precisamos crer no Evangelho. Para receber o amor de Deus como Criador, basta somente existir, mas para crer, para ter a vida como ou sermos chamados filhos de Deus, João 1,12, aqueles que o receberam, aqueles que creem no seu nome, Deus lhe deu a potestade de serem chamados filhos de Deus. Há uma condição para nos tornarmos filhos de Deus. Há uma condição para receber o amor de Deus como Pai. A condição é crer. Nós temos que crer no Evangelho, nós temos que confessar nossos pecados, crendo em Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Essa é a grande condição. Agora, uma vez dentro, uma vez sendo filhos, sendo recebidos por Deus, sendo aceitos por Cristo, sendo adotados como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, sendo selados pelo Espírito Santo do Senhor, recebendo então o dom da vida eterna, o amor de Deus pelos seus filhos se torna incondicional. Ali sim, nós como filhos temos o amor de Deus de uma maneira incondicional. Nós vemos isso em Efésios capítulo 1, verso 3, que Deus nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Nós vemos em Tiago escreve que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das nuvens. Nós sabemos que nunca seremos afastados do amor de Deus. Romanos capítulo 8, o próprio Jesus falou que aquele que a mim vier, de maneira alguma lançarei fora. Então, há uma segurança naquele que é filho de Deus, de que nunca será abandonado pelo Pai. Por quê? Por causa da vida de Deus no coração dele. A vida de Deus no nosso coração, o perdão de Deus, não é uma carta aberta ao pecado. Muito pelo contrário. É o compromisso de uma vida dedicada ao Senhor. É o compromisso de uma vida entregue a Jesus. É o compromisso de uma vida na qual a nossa fidelidade fica restrita à palavra de Deus. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 5, nos versos 9 e 10, fala que Deus nos comprou em Cristo de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Isso também concorda, é claro, com o pensamento de Pedro na sua primeira carta, quando fala que nós somos povo adquirido de Deus, somos real sacerdócio, nação santa, somos um povo adquirido por Deus, comprados por Deus. Isso também está nas cartas aos Coríntios, fomos comprados pelo preço do sangue do Filho de Deus. Isso está em 1 Coríntios capítulo 6, mas também está nas cartas de Pedro. Na verdade, toda a Bíblia vai mostrar isso, é o conceito da redenção. Deus nos compra como um povo para si, incondicionalmente, sem méritos. Não há méritos para isso. Deus nos ama porque Ele quis nos amar. Para nós receber esse amor, precisamos crer no Evangelho. Então, o amor de Deus ele é incondicional para aquele que crê. Mas, desde antes da fundação do mundo, Deus amou seu povo. E isso nos dá a grande segurança e certeza de que nada nos afastará do seu amor. Então, você quer receber o amor incondicional de filho? Creia no Evangelho. Arrependa-se dos seus pecados e busque uma igreja na qual creia e pregue o Evangelho para que você possa batizar, ser parte dessa comunidade de fé e cresça juntamente com o corpo, seguindo os ministérios da igreja em Efésios capítulo 4, a maneira em que nós devemos crescer na fé. O BLT termina por aqui, até uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe e lembra de inscrever no nosso canal, tanto na plataforma de YouTube como nas plataformas de podcast de Spotify, Deezer e iBook.
Até então, que Deus te abençoe. Esto foi o BLT.